Capítulo 441 O encontro e... Os demais assentiram imediatamente e o chefe assumiu a liderança ao mencionar: fomos informados sobre seu grande objetivo e nos sentiremos honrados em fazer parte dele. Podemos ajudar sua organização em muitas questões: proteções, materiais, recursos, relações públicas. Tudo isso seria feito à luz. Nós realmente sentimos que podemos trazer tudo isso para a mesa se assinarmos um contrato de aliança. Ao ouvir isso, Félix olhou para ele sem piscar por 10 segundos seguidos, deixando-os um pouco nervosos por ele rejeitar a oferta. Você quer em troca um fluxo estável de linhagens míticas? Félix finalmente perguntou. Os membros da aliança se entreolharam e disseram imediatamente: sim. Esqueça. Félix acenou com desdém para eles. No momento em que souberam disso, Maganda Tif disse imediatamente: espere, não temos pressa em conseguir muitos deles. Você pode levar meses ou anos até cumprir sua parte no acordo. Ainda é um não. Félix afirmou: a única coisa que podemos fazer é torná-lo o primeiro a obter os primeiros lotes de linhagens quando chegarmos ao estágio de fabricação. Não temos intenção de armar você para o seu conflito. Criamos essas linhagens para serem espalhadas por toda parte, chegando às mãos da maioria dos linhadores de sangue. Vendo que eles ficaram quietos, provavelmente não gostando de sua oferta idiota, Félix os puxou levemente: podemos vender para vocês em 1 ou 2 meses a mais nova linhagem mítica à base de água que criamos. Também tem mais habilidades que 6. Zozia perguntou rapidamente. Sim, linhagens míticas fornecem 9 habilidades com 75% de integração. Félix confessou. O chefe Maganda e os demais respiraram fundo de agitação e excitação. Eles finalmente receberam a confirmação do número e foi realmente chocante. Mais 3 habilidades. Isso é grande. Não, são mais 4. Ainda há capacidade ativa máxima. Precisamos conseguir esta garrafa a todo custo. Meu tio me disse para não encontrá-lo sem ele. Zózia disse. O velho me disse a mesma coisa. Chefe Maganda suspirou. A discussão telepática terminou exatamente como começou. Estamos satisfeitos com o gesto, mas tenho que perguntar. O chefe Maganda, não deveríamos receber 2 garrafas para terminar 99% para completar uma etapa? Não. Félix disse sem rodeios: você ganha uma garrafa, já que não é o único para quem estamos vendendo essas garrafas e não temos muitas por aí, ainda. Maganda e o resto imediatamente ficaram descontentes com o som disso. Quem poderia culpá-los? Aqui eles estavam fazendo o seu melhor para se aproximarem da organização para garantir este frasco de linhagem e os próximos, mas Félix tinha acabado de dizer a eles que todos iriam recebê-lo. Ao ver seu claro descontentamento, Félix acenou levemente com a mão e disse: estamos vendendo apenas 3 garrafas no próximo semestre para diferentes origens. Você será o primeiro a conseguir uma, seguido por mais 2 nos próximos meses. Além disso, não estamos planejando vender os primeiros lotes para eles, mas apenas para você. Félix disse calmamente enquanto manifestava um holograma holográfico: isso é claro, se você concordar com os termos deste contrato. Todos os membros da Aliança Anti-Royalty olharam para sua caixa de entrada de e-mail depois de ver que o mesmo contrato havia sido enviado para eles. Você tem uma semana para tomar uma decisão. Félix encerrou a conexão no momento em que viu que todos haviam começado a ler. Ufa! Ele soltou um longo suspiro enquanto se apoiava no sofá. Foi muito estressante manter uma expressão severa e solene enquanto ele vomitava uma fonte de besteiras. Bem, nem tudo era mentira total, já que Félix realmente planejava levar meio ano para vender 3 garrafas de água. Isso porque não seria fácil coletar a essência de todos eles e também entregá-los quando ele estivesse em uma galáxia diferente. Além disso, seria difícil continuar se esfaqueando com centenas de agulhas todos os dias. Portanto, ele precisava ser moderado se quisesse fazer isso. Esta foi também a razão pela qual ele não quis concordar com o primeiro mandato da aliança. Ele entendeu que no momento em que assinasse o contrato, seria obrigado a cumprir sua parte no trato.
Não havia como ele conseguir fornecer um fluxo estável dessas garrafas. Mas quando ele mudou o prazo para receber o primeiro lote quando estiver pronto. Isso mudou tudo, já que ele poderia arrastar isso por dezenas de anos e quando finalmente tivesse vontade de terminar, poderia facilmente vender 10 garrafas de uma vez e ficaria livre dos termos do contrato. Ao fazer tudo isso, Félix estaria legitimamente recebendo verdadeiros aliados que poderiam ajudá-lo e também proteger o planeta Terra. Porém, tudo depende do desespero da aliança anti-realeza. Eles iriam assinar aquele contrato de merda ou não? Félix tinha 99% de certeza de que iriam assinar. Asterisco asterisco. 7 dias depois, Félix recebeu a resposta da aliança. Como ele esperava, eles estavam desesperados pela primeira garrafa para assinar o contrato. Esse contrato tinha muitos termos benéficos para ele, como o fato de que a proteção da Terra seria levada a sério, ao contrário de antes. Sério, no sentido de que as 3 superpotências precisavam vender frotas, treinar soldados terráqueos, vender pulseiras AP baratas usadas e muito mais. Com os recursos em sua posse, não demoraria muito para que o planeta começasse a adotar novas tecnologias mais rapidamente do que antes. Outro benefício foi dar à organização um desconto de 30% em todos os frascos de linhagem e recursos adquiridos nas lojas de seus reinos. Além disso, as taxas alfandegárias seriam dispensadas para as entregas. Com isso, Félix finalmente não precisaria comprar sempre na loja de Goat, mas sim expandir para centenas de lojas ao mesmo tempo com um ótimo negócio. Félix sabia que tudo o que comprasse seria fiscalizado, principalmente as garrafas. Mas ele realmente não se importava, já que eles nunca seriam capazes de adivinhar por que ele os estava comprando. O contrato também implicava que as 3 superpotências seriam obrigadas a manifestar boa vontade sobre a organização e a publicar as informações que lhes foram fornecidas por ela. Começando informando que foi a organização quem criou as linhagens e que eles estavam trabalhando duro para fabricá-las para uso público. Além disso, a organização estava aberta à venda separada de 9 garrafas no próximo semestre em leilão organizado pelas 3 superpotências. Félix planejou usar a boca dessas superpotências para a organização, já que elas tinham uma reputação, ao contrário de sua organização, que surgiu do nada. Havia outros termos a favor de Félix e do planeta Terra. Por outro lado, os termos que ele precisava cumprir não eram muitos. Ele só precisava vender a primeira poção de água e também fornecer 15 garrafas 10 anos depois. Foi um longo período para Félix conseguir. Atualmente, Félix estava fazendo compras comprando garrafas de água, fogo, vento e relâmpagos em lojas desses 3 reinos de superpotências. Todas as lojas foram avisadas do desconto da organização e nenhum lojista discordou do desconto já que os reinos pagariam o total faltante. Assim, Félix acabou comprando em 43 lojas de linhagem mais de 80 frascos. Eram todas garrafas épicas de linhagem de nível 5. Isso lhe custou 30 bilhões de SC, mas Félix não se importou em recuperá-lo instantaneamente, já que ele seria capaz de recuperá-lo facilmente depois de vender uma garrafa de água de 75% para a Aliança Anti-Royalty. Para lidar com as garrafas filtradas, ele compraria uma loja de linhagem no Império e contrataria alguém para vendê-las para ele. Porém, ele não faria isso com seu nome ou com a organização. Ele não queria que os 3 superpoderes descobrissem o que estava acontecendo com aquelas garrafas. Ao usar uma loja, recuperar seu dinheiro seria um processo gradual que pode levar meses ou anos, ao contrário de quando ele estava lidando com Lube. Mas Félix não reclamou nada já que conseguiu comprar 21 frascos que continham essência da espécie Avion. Com eles, Félix acreditava que coletaria facilmente de 35% a 50% da essência de Thor. Ele nunca teria conseguido tanto se não fosse por se aliar a essas 3 superpotências. Afinal, se os preços fossem normais, Félix seria obrigado a pagar mais 18 a 20 mil milhões de SC, mais os impostos alfandegários que poderiam chegar a outros 10 mil milhões de SC. Isso porque ele estaria embarcando para fora da galáxia.
Enquanto isso, para outras garrafas, Félix acreditava que provavelmente iria reunir o suficiente para atingir 80% em garrafas de fogo e vento. Isso o colocou em um dilema. Ele deveria mantê-los para transformar Eric e Malak em linhadores de sangue primogenitores ou deveria colocá-los em seu próximo leilão. Felizmente, ele não informou Malak e Eric sobre eles. Portanto, a decisão foi tomada após algumas considerações. Ele decidiu colocá-los à venda para que lhe rendessem 60 a 80 bilhões de SC. Quanto a Malak e Eric, eles ainda não tinham atingido o pico do 5º estágio de substituição e não havia pressa em torná-los linhadores de sangue primogenitores. Especialmente quando eles nem estavam perto dele. Asterisco. Os dias se passaram e as notícias foram se espalhando pelas 3 superpotências. As pessoas começaram a diminuir o assédio a Félix depois de entenderem um pouco toda a situação. Agora, em vez de clamar por Félix, eles estavam clamando para que esta organização fantasma liberasse o método para que todos pudessem trabalhar juntos nele. Félix os deixou latindo para a árvore errada e simplesmente continuou treinando sua manipulação de veneno. Ele estava cada vez mais perto de terminar a tarefa do Jormungand. 2 dias depois, às 20 horas, Bodhidji entregou com sucesso todos os pertences de Félix quando a nave espacial parou próximo à via expressa VIP do buraco de minhoca. Durante esses 3 dias de espera, Félix filtrou as primeiras 26 garrafas que comprou. Ele descobriu deles 24% de fogo, 21% de vento, 35% de água e, por último, 10% de relâmpagos. Ele ainda tinha mais 80 garrafas que precisavam ser filtradas. Mas Félix não fez isso agora, mas deixou depois de chegar ao Império das Bruxas Forsythia. Consequentemente, ele retornou ao seu pod VR e entrou no buraco de minhoca que o levou quase instantaneamente aos arredores da galáxia Forsythia depois que sua permissão para entrar foi aprovada. Ele já recebeu da aluna de Lady Esfinge. A galáxia Forsythia. Félix esfregou o queixo enquanto ponderava: devo ir ao planeta mais próximo para uma exploração rápida. Ainda tenho bastante tempo. É melhor você chegar no próximo mês se quiser colocar em dia as matérias ensinadas no primeiro semestre. Lady Sphinx estourou sua bolha. As inscrições para o ano novo acabaram de começar e se você se apressar agora, talvez não perca muito. Fim do capítulo. Capítulo 442 Como se tornar um aprendiz de pocionista. Sério. Rainha a toda velocidade para a capital. Félix sempre presumiu que esperaria até o início de um novo semestre antes de se inscrever para entrar na academia. 1 ou 2 meses de espera não foram nada demais. Mas quando a nova matrícula tinha acabado de começar, ele não podia esperar 6 meses inteiros só para começar a aprender o básico da preparação de poções. Isso é muito longo, por isso, ele precisava chegar à academia o mais rápido possível. Embora ele ainda demorasse um mês inteiro, já que a capital estava perto do centro da galáxia e ele estava na periferia. Ele precisava entrar em mais 2 buracos de minhoca para chegar à capital. Ancião, você pode me dar o plano de estudos do primeiro semestre? Félix perguntou. Estarei um mês atrasado e duvido que os professores se deem ao trabalho de me dar aulas particulares desde o início para recuperar o atraso. Eu não tenho isso. Lady Esfinge disse, vou informar meu aluno para enviar por e-mail para você. Tudo bem, obrigado, ancião. Félix suspirou de alívio ao ouvir isso. Ele entendeu que aprender sozinho não seria tão bom quanto ser ensinado na academia, mas isso realmente não importava, já que ele aprenderia apenas os materiais no primeiro mês. Ele duvidava que fossem muito difíceis. VRR. Félix olhou rapidamente para sua pulseira, pensando que era aluno de Lady Sphinx, mas descobriu-se que era de Malak. Depois de ler, Félix sorriu levemente. Bom, eles chegaram à ilha Peal Sky e se encontraram com o vovô. Félix enviou uma resposta, informando-os para ficarem de olho em seu avô, já que o planeta já estava infestado de naves espaciais e Bloodliners. A maioria dos antecedentes já havia chegado ao planeta, mas todos estavam se comportando bem,
permitindo que os cidadãos retornassem às suas vidas diárias após o fim do caos. Afinal, foi a Organização Gama quem motivou os criminosos a liberar sua ganância e causar o caos. Mas após a sua destruição, todos eles retornaram aos esgotos a que pertencem. Embora o Conselho soubesse da abordagem de outras origens, ainda assim suspendeu o bloqueio, permitindo que o cidadão saísse de casa. Isso porque a aliança entre a Terra e as 3 superpotências se tornou oficial em público. Agora, todos sabiam que as 3 superpotências estavam a apoiar seriamente o planeta, fazendo-as reconhecer os riscos de prejudicar os cidadãos ou de criar o caos subornando-os, como fez a Organização Gama. Esta mudança repentina foi facilmente adivinhada como relacionada à Organização Fantasma, já que as 3 superpotências também anunciaram sua aliança com ela. Após o anúncio, a família real fez um movimento peculiar ao anunciar que planejava ajudar o planeta Terra a prosperar devido ao seu potencial. Em outras palavras, eles também ficaram do seu lado. Todo mundo sabia que isso era besteira, especialmente Félix e a aliança anti-realeza. Mas a notícia abalou a parceria entre a Organização Fantasma e a Aliança Anti-Realeza, já que parecia que a Organização Fantasma estava jogando em ambos os lados. No entanto, Félix garantiu-lhes que não tinham planos de tomar o lado inimigo do seu aliado. No momento em que assinaram o contrato, eles se apoiaram e Félix sabia que não era uma jogada inteligente jogar contra os dois lados. Mesmo que estivesse nas sombras. Afinal, no momento em que ele fosse pego, os dois apontariam as armas para ele. Assim, ele não contatou a família real após a mudança política que aconteceu cerca de uma semana antes. Ele sabia que isso iria irritar a família real, mas não dava a mínima. Ele já estava a salvo de suas mãos e eles nunca poderiam sequestrar seu avô ou Olivia para ameaçá-lo. Afinal, eles precisavam contratar nativos para realizarem seus trabalhos. Qual nativo era forte o suficiente para lidar com Malak e Eric? Quanto a Olivia, ela estava morando em Drop, que era uma fortaleza. Pessoal, mantenham os olhos abertos o tempo todo. Félix avisou, embora você esteja em uma ilha isolada, nunca se sabe quem pode entrar furtivamente e causar problemas para minha família. Caramba! Tome cuidado com os membros da família, pois eles podem ser fortemente subornados para envenenar o vovô ou algo assim. Félix nunca confiou em ninguém da família além de seu avô, Noah e Olivia. Quanto ao resto, ele não tinha dúvidas de que um deles poderia atacar seu avô por cerca de 1 bilhão de SC. Fique tranquilo, chefe. Estou sempre seguindo ele. Eric prometeu em voz alta. Ouvindo isso vindo de você, de repente não me sinto assim. Félix riu e se despediu dos dois. Depois de cuidar da segurança de seu avô, ele olhou sua caixa de entrada e encontrou o e-mail que queria. Era um e-mail cheio de livros e documentos sem uma única palavra do remetente. Félix estava bastante curioso sobre a aluna de Lady Esfinge. Ele duvidava que a rainha bruxa fosse quem lhe enviasse essas coisas. Deve ter sido alguém em uma posição elevada, mas não tão alta. Tanto faz, provavelmente irei conhecê-la em breve. Félix tirou esses pensamentos da mente e se concentrou no conteúdo do e-mail. Depois de baixá-lo para seu armazenamento, ele fechou a caixa de entrada e clicou no primeiro livro que se chamava Maior que Potion Maker's Ranks Menor que. A única coisa que Félix sabia sobre o Potionir classifica seus nomes e as poções que eles poderiam inventar. O aprendiz Potionir só poderia inventar poções de nível 1. Potionir especialista poderia inventar apenas poções de classificação 1/2. Mestre Potionir poderia inventar apenas poções de classificação 1, 2/3. O grão-mestre Potionir só poderia inventar poções de classificação 1/2, 3/4. Sage Potionir poderia inventar todas as poções classificadas de 1 a 5. No entanto, ele não sabia como elas se tornavam uma e qual era o requisito para ser promovido a um posto mais alto. Ver que o livro tinha 80 páginas o fez perceber que estava perdendo muito conhecimento. Sem mais delongas, Félix abriu o livro e leu o primeiro parágrafo da primeira página. Foi uma citação real deixada por uma bruxa chamada Sábia Marisa.
Estou totalmente pronto. No momento em que Félix disse isso, ele virou a página e começou a ler o livro com atenção. A primeira coisa que leu foi maior que como se tornar um aprendiz de Potionir. Ele passou 5 minutos até terminar a página inteira e ver do que se tratava. Resumindo o que aprendeu, a classificação de aprendiz era uma licença concedida pela Associação de Fabricantes de Poções, responsável por atribuir classificações, promover, rebaixar, supervisionar e muito mais. As bruxas precisavam ganhar essa licença para preparar poções de nível 1 legalmente e também pagar impostos sobre elas. Naturalmente, apenas as poções vendidas eram tributáveis. Além disso, essa licença tinha múltiplas vantagens, como reputação, recebimento de descontos, maior acesso a livros, receitas, materiais, etc. Então, foi encorajado que as bruxas obtivessem sua própria licença em vez de inventarem nas sombras. Para obter esta licença de aprendiz, uma bruxa era obrigada a passar em um teste de conhecimento teóricos básico e também preparar uma poção de rejuvenescimento com sucesso em 5 tentativas. Poções de rejuvenescimento eram uma das poções mais comuns e necessárias no universo. Portanto, nunca haveria excesso de oferta no mercado. As bruxas aprendendo isso teriam uma maneira de ganhar dinheiro com bastante facilidade no momento em que se transformassem em fabricantes de poções. No entanto, como Félix estava indo para a academia, ele não precisaria se preocupar em ir para a Associação de Fabricantes de Poções para obter sua licença. A academia iria aplicá-lo no final do primeiro semestre aos que passassem no exame final por ser mais ou menos a mesma prova da associação. Assim, no primeiro semestre, Félix aprenderia os conhecimentos teóricos básicos e outros materiais para passar no exame e tirar a licença. Organizado, Félix sorriu e virou a página para o segundo rank, Expert Potionir. Desta vez, ele levou pelo menos meia hora para terminar 20 páginas sobre a classificação. Não era nada parecido com a classificação de aprendiz. Para que uma bruxa pudesse atualizar sua licença para especialista em poções, ela precisava passar no exame de conhecimento intermediário que era dividido em 5 disciplinas: teorias intermediárias de fabricação de poções, estudos Genesis Potions, estudos Plantish Potions, catálogo de poções Rank 2, catálogo de materiais Rank 2. Para passar, eles precisavam acertar mais de 80% de acertos em cada disciplina. Depois de aprovados, eles passariam para o próximo teste, relacionado à mistura. Eles seriam necessários para preparar uma poção de nível 2 de sua escolha em apenas 2 tentativas. Félix entendeu que a dificuldade das poções de nível 2 estava a quilômetros de distância das poções de nível 1. Não admira que ser promovido a especialista em poções seja um requisito para a formatura. Félix enxugou a testa suada. Estou com um pouco de medo de ver o que preciso fazer para alcançar o Master Rank. A mão de Félix tremia enquanto ele tentava virar a página. No momento em que fez isso e leu a primeira página, Félix fechou o livro e pegou outro. Aquela página quase o desmotivou de continuar neste caminho e ele não se atreveu a ler o resto. Um passo de cada vez. Vamos primeiro obter nossa licença de aprendiz. O segundo livro que Félix escolheu era sobre os equipamentos necessários e seus usos. Havia muitos equipamentos no livro, alguns que Félix nem sabia que existiam. Ele só sabia dos caldeirões, da mesa circular que parecia um forno e de alguns copos. Mesmo esses, ele não conhecia completamente seus efeitos, como funcionavam e por que eram necessários para a mistura. Este livro realmente ampliou seus horizontes nesses assuntos e ele parou de lê-lo depois de chegar à metade em 2 horas. O jogo planetário será disputado na próxima meia hora. Félix olhou para sua pulseira enquanto afastava os livros holográficos. Félix foi até o armário e escolheu a roupa do seu time. Depois de usá-lo, ele ativou o som das mensagens de George e enviou-lhe um breve e-mail. Isso implicava que ele se encontraria com eles na sala OVR de George nos últimos 5 minutos antes do teletransporte para o Game Hall. Olivia definitivamente me ignoraria depois de conhecê-la. Félix riu ao imaginar a expressão de beicinho de Olivia.
Afinal, ele a bloqueou como os outros há mais de um mês. Fim do capítulo. Capítulo 443 Alcançando o planeta capital. 1 hora depois, Félix voltou para sua casa em Androcha depois de brutalizar o time adversário nos primeiros 5 minutos de jogo, encerrando-o precocemente devido à sua rendição. Não foi nenhum jogo, mas apenas bullying unilateral, já que as bolas lançadas em Félix e sua equipe foram facilmente combatidas por sua passiva absoluta de areia combinada com o domínio do deserto. Afinal, ele já estava exposto e não havia necessidade de não dar tudo de si. Félix achou realmente difícil lidar com a frustração de Olivia e com as dúvidas de sua equipe mais do que com o jogo. Felizmente, com a exposição da Organização Fantasma, Félix simplesmente continuou dizendo-lhes que havia assinado um contrato estrito para não expor informações. Isso fez com que todos recuassem. Com algumas palavras doces, Olivia parou de ficar chateada com ele por bloquear seu número todo esse tempo. Enquanto isso, a organização ESG e o conselho estavam tendo o melhor dia de suas vidas depois de perceberem que a exposição de Félix havia trazido todos os fãs de seu senhorio e outros espectadores interessados para assistir ao jogo. Isso fez com que sua popularidade explodisse, assim como os preços dos ingressos. Não tanto quanto o jogo individual de Félix, mas foi mais do que eles poderiam esperar. Como o planeta estava ganhando 7% da receita, a vitória de Félix no jogo fez com que o planeta ganhasse incríveis 7 bilhões de SC. Uma aquisição tão grande era realmente imaginável para eles e, com ela, poderiam ser compradas tantas coisas que poderiam ajudar o planeta a avançar tecnologicamente. Enquanto isso, Félix ganhou quase todos os 3% da receita, já que destruiu sozinho o jogo no tempo mais rápido possível. Isso lhe rendeu quase 3 bilhões de SC, enquanto o restante recebeu algumas centenas de milhões para dividir entre si. Ninguém estava reclamando, pois era realmente dinheiro de graça caindo em seu colo sem fazer nada. O restante dos jogadores se arrependeu de não ter lutado muito para garantir uma vaga neste jogo. No momento em que Félix deixou o time após uma rápida comemoração com eles, todos expressaram o desejo de participar do próximo jogo, não importando qual fosse e quão perigoso fosse. Pena que Félix não queria girar a roda por enquanto, pois acreditava que todos estavam fracos demais para os próximos jogos e ele não queria continuar jogando contra um time inteiro todas as vezes. Ele entendeu que teria dificuldades quando a equipe chegasse ao jogo de promoção e entrasse nos Jogos Universais de Supremacia Planetária contra outras equipes de raças diferentes. Por isso, ele planejou adiar o próximo jogo planetário por 2 meses até que todos entrassem no pico do primeiro estágio de substituição. Não importa o quanto o conselho desaprovasse sua decisão, eles não se atreviam a emitir qualquer som contra seus arranjos. Félix era o chefão e eles sabiam que não era inteligente pisar em seu pé, para que não acabassem sendo atacados por outros líderes sem que Félix precisasse dizer nada. A maioria deles estava desesperada para beijar sua bunda e foi um gesto totalmente compreensível com tudo o que estava acontecendo. Félix não se importou com nada disso, pois no momento em que se teletransportou para sua casa, tomou um banho rápido e voltou a ler os livros de preparação de poções como se tivesse apenas dado um passeio por 1 hora e voltado. ***, ele disse que a preparação de poções era muito mais difícil do que parecia, mesmo sendo apenas uma poção de nível 1. Para misturas externas relacionadas à preparação de materiais e coisas assim, ele estava pegando o jeito com bastante facilidade. Mas para uma mistura interna relacionada ao mundo microscópico, ele estava passando por momentos difíceis devido ao seu controle de energia mental que ainda não era ideal. Enquanto isso, ele já havia terminado a tarefa do Jormungand e atualmente estava aprendendo como transformar veneno em remédio. Na verdade, foi um processo simples de escolher os incentivos certos e diminuir a sua potência até que os seus efeitos fossem positivos para o corpo em vez de negativos. Félix conseguiu fazer isso nos primeiros 3 dias. No entanto, como Félix tinha imunidade a veneno, ele não poderia se beneficiar dessa técnica.
Por isso, ele lutou para se curar com veneno, pois era resistente a tudo. O Jormungand não o informou imediatamente sobre o método para criar uma passiva como a revitalização, mas deu-lhe 15 dias para pensar na solução por conta própria. 3 dias se passaram desde então, restando apenas 12 dias para Félix resolver esse dilema. Planeta Fimagroff. Lady Sphinx, haverá alguém esperando para me guiar depois que minha nave espacial atracar? Félix perguntou enquanto fechava um livro. Não se preocupe, tudo foi resolvido pelo meu aluno. Lady Esfinge sorriu um pouco maliciosamente, eles irão guiá-lo direto para minha casa. Embora Félix não tenha visto seu sorriso malicioso, ele ainda sentiu arrepios percorrendo sua pele com seu tom ansioso. Tosse, eu não deveria me matricular rapidamente na academia, já que já estou um mês atrasado. Félix afirmou. Você já foi matriculado pela diretora, que também é minha aluna. Lady Esfinge informou. Diretora. Félix ergueu uma sobrancelha e se perguntou, foi ela quem me enviou aqueles livros? Hehe, parece que minha vida na academia não será tão ruim quanto eu esperava. Embora Lady Esfinge tenha ouvido seus pensamentos, ela simplesmente riu baixinho e não se incomodou em estourar sua bolha. Félix parou de incomodá-la depois de receber a resposta que queria. Por agora, ele simplesmente continuou lendo seus livros enquanto esperava pelo anúncio da rainha. Sir Félix, a velocidade da nave espacial foi reduzida para subsônica devido à entrada em uma área restrita. A rainha informou. Tudo bem, a que distância estamos? Félix perguntou. 3.000 quilômetros. Eu vejo. Félix esperava isso, já que cada planeta avançado teria múltiplas estações espaciais, meteoros minados, naves espaciais indo para o planeta ou indo embora, etc. Isso criou algum tipo de tráfego ao redor do planeta, tornando impossível para as naves espaciais continuarem voando em velocidade da luz até atingirem a atmosfera. Parecia que Fimagroff havia restringido uma área de 3.000 quilômetros ao seu redor. Como estavam viajando nessa velocidade, Félix decidiu sair do UVR e aproveitar aquelas 2 horas para filtrar as 80 garrafas restantes. 2 horas depois. Enquanto isso, Félix estava começando a se sentir um pouco assustado com as agulhas por causa de todas as vezes que teve que se esfaquear com elas. Felizmente, os resultados da filtragem foram bastante comemorativos, já que Félix coletou o suficiente para empurrar todas as garrafas para ter 85% mais além das garrafas relâmpago. Ele só conseguiu filtrar 41% de essência, perfazendo 51% do total. Essa quantia não era tão ruim, pois lhe daria 4 passivas baseadas em raios e 2 habilidades ativas. Esta velocidade não teria sido possível sem a aliança anti-royalty. Félix acreditava que eles deviam estar chorando depois de receberem as contas das lojas onde ele comprou. Quanto às outras 3 garrafas, estavam prontas para serem vendidas. Se pelo menos um deles fosse vendido por 40 bilhões de SC, Félix estaria ganhando 120 bilhões de SC. Ele não tinha ideia do que poderia comprar com aquela quantia, mas mesmo assim queria. Ele já havia escolhido as outras 2 origens para vender as garrafas de 75% do primogenitor de fogo e vento. Um deles era o Exército Galáctico que estava situado no Império Guardião e o outro era a antiga família Bardot, o membro mais forte do parlamento do Império Bardot. Ele os escolheu porque eram os representantes mais fortes em seus impérios e era melhor vender essas 2 garrafas para eles para não parecer desrespeitoso. Ele já havia desrespeitado a família real mariana ao optar por se aliar à aliança anti-realeza e não havia necessidade de escolher um osso com o resto. Sir Félix, chegamos à fila de atracação. Rainha informou. No momento em que Félix ouviu o anúncio, correu até a janela. A primeira coisa que viu fez seus olhos brilharem como uma mulher vendo de perto um diamante de 24 quilates em seu anel de proposta. Fimagroff, que planeta lindo! Qualquer um que o tenha visto teria que concordar com Félix, pois o planeta parecia um pouco com a Terra, com uma mistura de terra e oceanos, mas houve uma diferença muito grande. A atmosfera era rosa.
Isso significava que os oceanos pareciam rosados, assim como o céu. Quanto à terra, parecia um pouco uma selva devido a toda a vegetação que exibia. Não havia um único lugar barrado. Nem mencione um deserto. Porém, a Terra não tinha muita massa no planeta. Provavelmente nem 10%. Lady Esfinge, não é melhor para você estar em um planeta com areia? Félix se perguntou. Não. Lady Esfinge respondeu calmamente enquanto lia um livro em seu quarto. Ao levantar a cabeça e ver sua confusão, ela tirou os óculos e disse, com meu nível de manipulação, não preciso de um ambiente arenoso. Por que então? Porque eu sou o primogenitor da areia. Lady Esfinge acenou com a mão com desdém. Agora vá embora, deixe-me ler em paz. Justo. Félix tossiu e desta vez se concentrou nas naves espaciais que estavam paradas na frente de sua nave. Havia alguns acima dele, alguns abaixo dele, e a linha se estendia por pelo menos alguns quilômetros. Todos eles estavam esperando para serem verificados minuciosamente pelos funcionários da alfândega para ver se tinham os documentos adequados, antecedentes criminais e também se estavam contrabandeando algo ilegal. Assim como Félix queria entrar até chegar sua vez, sua pulseira vibrou. Ao ver que era aluno de Lady Esfinge, Félix ergueu a sobrancelha surpreso, mas ainda assim aceitou a ligação. Fim do capítulo. Capítulo 444 A nona estação espacial. Olá, ele cumprimentou. Olá, você pode pular a fila e atracar na nona estação espacial. Uma voz suave e idosa respondeu ao seu chamado. Vendo o quão direta ela era, Félix também não queria perder tempo com conversas desnecessárias. Alguém estará esperando por mim na estação espacial ou na parte inferior do elevador espacial? Félix perguntou educadamente. Minha aluna estaria esperando por você no portão da estação embaixo. Ela informou calmamente. A rainha aí irá destacá-la com uma aura vermelha para você não sentir falta dela. Além disso, todos os guardas foram informados para facilitar sua viagem. Aspas. Obrigado pela ajuda, senhora. UHMM. Cluque. A ligação foi desconectada e Félix não se incomodou com isso. Ele pediu à rainha aí para pular a fila e siga para a estação mencionada. Se ele não tivesse permissão, ele não teria ousado tentar fazê-lo, pois estaria sujeito a uma pesada penalidade pelos funcionários da alfândega. Mas quando sua nave espacial se afastou da fila até chegar ao primeiro da fila, a rainha não o informou sobre quaisquer mensagens ou avisos futuros dos funcionários da alfândega. Ele simplesmente esperou 1 ou 2 minutos e obteve acesso para passar entre duas enormes estações espaciais que pareciam paredes bloqueando fora de qualquer outro caminho que não aquele que ele estava tomando. Essas estações espaciais eram uma das administrações alfandegárias de todo o planeta. As naves espaciais não tinham permissão para chegar ao planeta sem entrar por uma delas. Caso contrário, seriam rotuladas como invasores e ser tratados como tal. O planeta Terra precisava atingir este nível de segurança se quisesse manter os não nativos afastados. Pena que, por enquanto, eles só poderiam sugar e deixar todos entrarem em seu planeta como se estivesse em um mercado livre. Depois que Dark Deviant passou pelo posto de controle, Félix se deparou com milhares de naves espaciais de todos os tamanhos e formatos, navegando ou paradas de maneira ordenada, como se estivessem em um estacionamento. A maioria deles estava ancorada em múltiplas estações espaciais ao redor dos planetas que estavam conectadas com elevadores espaciais, levando às diferentes zonas do planeta. Algumas estações foram projetadas apenas para transportes como aeroportos e similares, enquanto outras estações eram responsáveis por cargas e embarques. Félix não sabia a posição da nona estação espacial, mas a rainha o estava levando lentamente até lá. Em pouco tempo, a nave espacial atracou com sucesso na nona estação sob a operação da rainha. Sir Félix, você está livre para desembarcar. A rainha anunciou, por favor, vá para o 5º portão. Se você não sabe onde ele está localizado na nave espacial, basta seguir a seta vermelha. Obrigado.
Félix rapidamente desamarrou o cinto de segurança e foi atrás da flecha vermelha holográfica. Depois de algumas voltas, Félix finalmente alcançou o portão 5, que estava conectado à estação espacial. No momento em que Félix parou na frente dele, o portão se abriu automaticamente, mostrando a Félix um longo túnel vazio que só conseguia suportar uma pessoa por vez. No final, havia outro portão fechado. Félix caminhou rapidamente até lá e colocou sua pulseira no scanner ao lado da porta. Maior que bem-vindo à 9ª estação espacial, Sr. Félix Maxwell. Menor que... Após a saudação robótica, o portão se abriu lentamente para Félix. No momento em que você entrar na estação, sua nave será desconectada e enviada para ser estacionada longe do planeta. A mesma voz robótica informou. Entendido. Félix acenou com a cabeça. Ele sempre soube que sua nave não ficaria aqui para sempre, já que os espaços de ancoragem precisavam estar sempre vazios para os recém-chegados. É por isso que milhares de naves espaciais estavam navegando ou paradas no espaço, longe do planeta. Eles estavam estacionados para seus donos e a nave de Félix se juntaria a eles em breve. Como a rainha era quem os operava, não haveria nenhum acidente de trânsito. Mamãe, não quero entrar no elevador espacial. Saia do caminho. Espia. Espia. Essas pessoas eram em sua maioria bruxas parecendo um paraíso cheio de belezas. Porém, havia outras raças na estação, como orques, goblins, centauros, gigantes, diabinhos, anões, vampiros, lobisomens, halflings, slimes carregando malas e muito mais. Era como um circo de malucos e Félix, sendo um dos poucos humanos na estação, era uma nova adição a este circo. Félix não se estranhou com a variedade de raças na estação, pois sempre soube que raças utilitárias como as bruxas e os anões precisavam de outras raças para ajudá-los em outros campos. Afinal, a maioria das bruxas eram fabricantes de poções, fazendo com que concentrassem todo o seu tempo nisso. Isso deixou ocupações como padeiros, agricultores, cabeleireiros, advogados, policiais e o resto vazias. Isso significava que eles precisavam de outras pessoas para preencher esses cargos e manter o império funcionando sem problemas. Naturalmente, eles estariam lá apenas para controlar os bots que realmente realizariam a maior parte dessas ocupações. A tecnologia robótica era avançada demais para cuidar de tudo de uma vez, caso as bruxas decidissem usar as IAS. Mas, por alguma razão, eles preferem contratar outras raças para esses trabalhos. Eles poderiam viver em qualquer lugar e aprender qualquer coisa. Além disso, a aposta deles não era tão alta. Por isso, o Império das Bruxas tinha muitos humanos e Félix não se sentiria deslocado quando visitasse as cidades. Rainha, por favor, guie-me até um dos portões do elevador espacial. Félix perguntou enquanto inspecionava a estação bem iluminada. Assim como antes, a rainha criou uma flecha holográfica e Félix a seguiu. Se não fosse pela rainha, as pessoas já teriam se perdido nesta gigantesca estação que se estende por mais de 20 quilômetros. Caramba, era como uma cidade no espaço com hospedagem, centros de entretenimento, transportes, etc. Oi, lindo, precisa de um guia? Um duende verde baixo, com maquiagem leve e vestido cinza, cumprimentou Félix depois que ele foi guiado pela rainha até a área de transporte. Obrigado, mas estou bem. Félix respondeu, sorrindo educadamente. A pequena Goblin imediatamente foi assediar outro viajante após ser rejeitada. Enquanto isso, Félix pagou por uma plataforma flutuante e a usou em direção ao seu destino. Algum tempo depois, Félix chegou aos portões do elevador espacial. Havia 10 deles colocados em uma torre prateada em forma de cilindro que era longa o suficiente para atingir o teto da estação. Cada um desses portões tinha uma longa fila atrás deles, aguardando sua vez de serem enviados para a estação do planeta. Apenas um portão tinha menos pessoas esperando atrás dele. Félix soube imediatamente que aquela era a porta de entrada para viajantes VIP e aquela que ele precisava seguir. No entanto, antes que pudesse chegar à fila, ele foi parado por 2 orques que tinham pele morena e presa saindo de seus lábios grossos.
Eles usavam um uniforme azul com algumas letras nas costas, fazendo Félix perceber que eram os seguranças da delegacia. Como posso ajudá-los, senhores? Félix perguntou educadamente, não querendo ter problemas tão cedo. No entanto, os dois orques curvaram-se respeitosamente para Félix e disseram, por favor, siga-nos, Sir Félix. Ao ver que eles estavam indo para a frente da fila VIP, Félix os perseguiu apressadamente ao perceber que eram guardas enviados pela aluna de Lady Esfinge para facilitar sua viagem. Naturalmente, tal desrespeito flagrante à fila desagradou aos viajantes VIP. Afinal, eles provavelmente pagaram milhões para diminuir o tempo normal de fila que dura horas. Isso porque havia apenas 10 salas no elevador espacial, e cada sala podia acomodar no máximo 20 pessoas. Consequentemente, cada viagem levaria 200 viajantes para baixo e levantaria mais 200. Neste trânsito, isso mal era suficiente. Com que base ele consegue pular a fila? Não pagamos a mesma quantia? Um homem esbelto de pele clara que parecia nunca ter visto o sol em sua vida, resmungou enquanto olhava para Félix e os orques. Ele estava parado no meio da fila, imprensado por outros viajantes insatisfeitos. Um vampiro? Eles com certeza estão impacientes por uma raça imortal. Félix sorriu para o vampiro sem se preocupar em diminuir os passos ou abrir a boca. Como os orques não resolveram sua frustração, ele não tinha intenção de fazê-lo também. Assim, quando chegaram à frente da fila, Félix manteve a boca fechada e se banhou no ressentimento de todos. Felizmente, o elevador espacial chegou em apenas 2 minutos. Maior que senhoras e senhores, por favor permitam que os passageiros saiam dos elevadores antes de entrarem neles de maneira ordenada. Se não souber o que fazer, ao entrar no elevador peça orientação à rainha. Obrigado e aproveite sua estadia em Fimagroff. Menor que, após o lindo anúncio feminista, os 10 portões se abriram todos de uma vez, exibindo cada 20 passageiros sentados em cadeiras brancas com cintos de segurança. Quando os portões foram totalmente abertos, os cintos de segurança foram desapertados automaticamente, permitindo a saída dos passageiros do elevador espacial. Uma bruxa até vomitou ao sair, ganhando algumas risadas aqui e ali. Eles entenderam que provavelmente era a primeira vez que ela andava em um elevador espacial, já que a maioria deles teve essa reação quando subiram pela primeira vez. Afinal, a sensação de cair do espaço sideral no chão não era nada agradável. Especialmente quando a velocidade do elevador não era para brincadeiras. Como Félix já havia viajado em muitos elevadores espaciais em sua vida anterior, ele não estava nem um pouco nervoso. Poucos minutos depois, o elevador foi esvaziado e Félix entrou descaradamente primeiro na sala VIP e ocupou um dos assentos que ficavam perto da janela. No momento em que ele se sentou, o cinto de segurança o fixou automaticamente na cadeira. Enquanto isso, os 19 viajantes restantes escolheram seus assentos e ficaram confortáveis. Ninguém incomodava Félix, mas eles olhavam para ele de vez em quando, imaginando como um humano poderia ter um status tão elevado que lhe permitisse pular toda a fila. Até Félix estava se perguntando que status a aluna de Lady Esfinge tinha para permitir isso. Ele entendeu que não era a diretora, já que sua jurisdição era baseada na academia. Isso foi obra de uma bruxa de grande autoridade no governo do planeta. Fim do capítulo. Capítulo 445 Conhecendo Lady Esfinge. Em pouco tempo, os portões do elevador foram fechados. Todos lá dentro foram alertados sobre a experiência pela qual passariam e como lidar com ela adequadamente. Depois que essa mensagem de rotina terminou, Félix apertou ainda mais o cinto de segurança e respirou fundo. No momento em que terminou, o elevador espacial começou a descer rapidamente, dando-lhe uma sensação repentina de aperto no peito, como se estivesse andando em uma montanha russa. Mas Félix apenas controlou a respiração até se acostumar um pouco. Então, ele olhou para fora da janela e começou a admirar o céu rosa e as nuvens brancas. Em apenas alguns segundos, o elevador penetrou nas nuvens e emergiu do outro lado,
expondo uma visão fascinante de cidades flutuando no céu acima de gigantescos pedaços de terra. Todas essas cidades estavam conectadas por longas pontes, parecendo uma grade em forma de favo de mel. Abaixo dessas cidades havia um pacífico oceano rosa. Vandaron, finalmente estou aqui. Félix sorriu levemente enquanto olhava para aquelas cidades que pareciam um tanto modernas, mas mantendo uma aparência tradicional de antiguidade. Não havia arranha-céus metálicos, mas havia castelos e torres, lembrando um pouco os edifícios da era vitoriana da Terra. Félix sabia que as bruxas preferiam esse projeto arquitetônico, pois o mantiveram por muito tempo sem se preocupar em atualizá-lo para um design mais moderno. No entanto, o sistema de transporte e as tecnologias utilizadas nessas cidades eram de primeira linha apenas abaixo da corrida do metal devido à crescente economia de poções. Félix recuou a cabeça ao perceber que o elevador estava prestes a chegar ao oceano. Já havia ultrapassado essas cidades flutuantes desde que a base do elevador espacial foi construída nas profundezas do mar. Somente com tal base o elevador espacial poderia sobreviver aos riscos ambientais. Baque. Depois que o elevador parou, um anúncio ressoou dentro dele, implicando que as portas se abririam em alguns segundos e todos deveriam sair de maneira ordenada. Quando terminou, os portões se abriram lentamente enquanto os cintos de segurança eram retirados. Obviamente, havia uma longa fila na estação terrestre para passageiros dispostos a deixar o planeta. Quando Félix se distanciou da multidão, ele começou a olhar em volta, em busca de seu guia. O terminal da estação estava turbulento e lotado, tornando o processo bastante difícil. Assim como Félix queria enviar uma mensagem para a aluna de Lady Esfinge, informando-a de sua chegada, ele sentiu que alguém estava bem atrás dele. Quando ele se virou, ficou surpreso ao encontrar uma linda bruxa vestindo uma túnica preta e um chapéu pontudo olhando para ele com indiferença. Com 1,75 m de altura e pele bronzeada, esta bruxa tinha uma sensação muito mundana sobre ela. Ela tinha olhos azuis desconfiados que pareciam estar julgando Félix apenas olhando para ele. Mas seus olhos combinavam perfeitamente com seus longos cabelos azuis que chegavam à cintura. Quando Félix quis cumprimentá-la, uma longa cauda azul e peluda surgiu atrás dela e começou a julgar Félix também de cima. Assim como a cauda de Madame Halá, havia também um olho azul gigante em forma de flor que parecia exatamente como os olhos da linda bruxa. Lady Esfinge olhou para a bruxa e disse casualmente: "Essa é Lara, uma das alunas da minha aluna." Antes que Félix pudesse reagir à sua afirmação, Lara gesticulou com a cabeça para que Félix a seguisse e começou a caminhar entre os pedestres movimentados. Não querendo perdê-la, Félix a alcançou e caminhou ao lado dela em direção a um destino desconhecido. Como ela não parecia ser do tipo tagarela, Félix também não se incomodou em iniciar uma conversa. Em pouco tempo chegaram a um dos estacionamentos da estação. Félix ficou surpreso com o quão tranquila foi a viagem, pois entendeu que deveria ser levado à administração alfandegária do planeta. Depois, ele precisava ser examinado pessoalmente e também assinar um contrato turístico ou comercial. Ambos foram limitadores e rigorosos com o signatário para evitar causar problemas na capital, como fugir após o término do visto ou prejudicar uma bruxa de qualquer maneira possível. Mesmo assim, Félix saiu da estação sem assinar nada. Félix não estava preocupado com o fato de a carruagem não voar, pois entendia que os cavalos eram mais para a aparência, enquanto o verdadeiro sistema de voo era o mesmo sistema antigravitacional usado nos carros flutuantes. Por isso, ele ficou completamente confortável em seu assento, embora ainda estivesse sendo observado por 3 olhos azuis. Em vez de evitar contato visual com ela, Félix continuou olhando para trás com um leve sorriso, balançando a cabeça levemente em saudação. Esse silêncio constrangedor durou 1 ou 2 minutos antes que a bruxa perguntasse calmamente: "Quem é você?" "Senhora, como você pode me buscar sem saber nada sobre mim?" Félix olhou para ela sem palavras. "Eu sei que seu nome é Félix Maxwell e as notícias da moda sobre você em sua galáxia."
A bruxa se aproximou e perguntou novamente com os olhos semicerrados: mas quem é você? O que você quer dizer? Por que meu professor está se preocupando tanto com você? A bruxa inclinou a cabeça confusa e disse: duvido que tenha a ver com as notícias sobre você. Parece que ela não sabe o motivo pelo qual estou aqui. Félix pensou: poderia muito bem provocá-la um pouco. Transferir programa de estudante. A bruxa arqueou as sobrancelhas e disse: eu não sabia que tínhamos isso na nossa escola primária. Escola primária? Félix sorriu enquanto balançava a cabeça. Estou me transferindo para a Academia Real. No momento em que suas palavras ressoaram na carruagem, todos os olhos da bruxa se arregalaram em perplexidade no início e depois em diversão. Um leve sorriso finalmente apareceu em seu rosto, fazendo Félix suspirar de desânimo ao ver o quão bonita ela parecia com uma expressão como aquela. Como vou sobreviver na academia quando cada bruxa é mais bonita que a anterior? Serão 3 anos difíceis de viver. Boa piada, a bruxa disse, sorrindo suavemente. Eu não estou brincando, Félix afirmou com um tom honesto. Sim, você é. Não, não estou. Você pode largar isso agora. Vendo que ele não iria desistir da piada, a bruxa não quis continuar brigando com ele já que eles estavam prestes a chegar ao seu destino. Por isso, ela abandonou o assunto com um simples pedido zombeteiro: vamos nos encontrar na academia então. Claro. Félix estendeu o pulso para frente e disse casualmente: vamos trocar nossas identidades. A bruxa olhou para sua expressão honesta e depois para seu pulso estendido. Ela fez isso algumas vezes até rir um pouco e tocar sua pulseira AP. Eu sou Lara, a bruxa disse com um sorriso encantador. Seu compromisso com uma piada é surpreendente. Obrigado. Félix encolheu os ombros, não querendo entrar no mesmo assunto. Ele já obteve as informações dela e isso foi uma vitória para ele, pois precisava de alguém no campus para apresentá-lo como as coisas funcionavam. Siga-me, já estamos bem atrasados. Lara abriu a porta da carruagem e saiu primeiro. Félix pulou na rua que estava completamente pavimentada com blocos parecidos com estrelas. Enquanto Lara caminhava até um portão viseado de um imponente castelo cinza que parecia ter saído direto de um livro de fantasia, Félix verificava a cidade que havia sido deixada para trás. Acontece que o castelo foi construído no ponto mais alto da cidade, fazendo Félix se sentir como se estivesse no topo de uma montanha. 9 torres redondas cercavam o castelo. Eles atingiam o dobro da altura das paredes e eram conectados por paredes estreitas e baixas feitas de pedra cinza escura. Janelas elegantes estavam espalhadas pelas paredes em uma simetria aparentemente perfeita. Jardins bem cuidados com flores perfumadas, lindas árvores e muitos arbustos decoram a parte externa do castelo. Este castelo claramente resistiu ao teste do tempo e seus habitantes pretendiam garantir que permanecesse assim por muito tempo. Mas este é um belo castelo. Félix elogiou sinceramente. Com base em algumas informações que Félix reuniu sobre bruxas, ele entendeu que castelos como esses eram dados apenas aos sábios pocionistas que podiam inventar poções de nível 5. Ancião, você está no castelo? Félix perguntou ao entrar no portão atrás de Lara. Não, um clone meu está aqui. Lady Esfinge disse casualmente enquanto ainda lia o mesmo livro. Eu vejo. Félix já esperava que ele conhecesse o clone de Lady Esfinge, já que honestamente não havia sentido para ela conhecê-lo com seu corpo real. Sua capacidade de cópia perfeita chegou a um ponto em que Félix nem percebia que estava lidando com um clone. Depois de caminhar pelo longo corredor do castelo que tinha muitas pinturas artísticas penduradas nas paredes, Lara e Félix finalmente chegaram a um portão vermelho que ficou desprotegido. Lara deu um passo à frente e bateu 2 vezes no portão antes de empurrá-lo lentamente. Ela enfiou o olho do rabo primeiro e disse por trás da porta: eu o trouxe, professora. Entre. Lara abriu amplamente o portão após ouvir a voz tranquila de sua professora. No momento em que o portão foi aberto, Félix ergueu uma sobrancelha surpreso ao ver 2 lindas bruxas maduras, bebendo chá em uma pequena mesa destinada a receber apenas 4. Lara, você pode ir agora.
A linda bruxa do lado esquerdo sorriu levemente enquanto gesticulava com a mão para Félix se sentar com eles. Pequeno ladrão, não fique aí parado. Ao olhar para seus olhos dourados e a maneira como ela se comportava, Félix percebeu instantaneamente que era Lady Esfinge quem estava falando com ele. Mas ela era uma bruxa. Pelo menos ela parecia 100% parecida com uma. Eu vou indo. Lara inclinou a cabeça para as duas bruxas e olhou para Félix uma última vez antes de fechar a porta atrás dela. Ladrão, ele foi enviado aqui para ser punido por roubar algo importante para a professora e sua amiga. Lara pensou enquanto se afastava. Me encontre na academia? Como esperado, ele estava cheio de merda. Depois que Lara saiu do castelo, a conversa dentro da sala foi totalmente diferente de suas expectativas. Fim do capítulo. Capítulo 446. Entrando no laboratório. Antes de levá-lo ao laboratório, deixe-me apresentá-lo ao conselheiro da rainha e também a um dos meus alunos. Lady Esfinge estendeu a palma da mão para a outra linda bruxa madura e disse: esta é Dalília. Se você precisar de alguma coisa fora do castelo ou tiver problemas, basta enviar uma mensagem para ela e ela consertará para você. Félix baixou a cabeça respeitosamente e se apresentou: eu sou Félix Maxwell, estou honrado por estar sob seus cuidados. O prazer é meu. Dalília sorriu gentilmente enquanto balançava levemente a cabeça em resposta à sua saudação. Quando Félix levantou a cabeça e focou no rosto dela, percebeu que ela devia ser uma das bruxas mais antigas do Império devido às poucas rugas próximas aos olhos. Ele entendeu que o fato de as bruxas terem rugas significava apenas que sua longevidade estava no fim e não havia outra maneira de aumentá-la artificialmente por meio de poções ou outros materiais. Ele não sabia a idade exata dela, mas acreditava que ela já estaria viva há pelo menos 200.000 anos. Isso porque a idade média das bruxas era de 60.000 anos sem comer ou beber nada. Para ela ter essa idade e ao mesmo tempo ter uma posição de conselheira da rainha no Império, Félix sabia que ela era uma titã autoritária que nem se incomodaria em olhar para Zozia ou para o chefe Maganda. Ancião, ela sabe que você é um primogenitor ou sobre nosso relacionamento? Félix perguntou telepaticamente. Não quero dizer algo que não deveria ter sido dito. Não se preocupe com esses assuntos. Lady Esfinge respondeu calmamente: ela sabe o que precisa saber. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas guarde-as para você. Lady Esfinge tomou um pequeno gole de chá enquanto se levantava. Siga-me até o laboratório. Estamos atrasados. Félix levantou-se atrás dela, mas Dalília continuou sentada em seu lugar enquanto olhava para Félix com o olho verde de sua cauda gigante que tinha uma pupila em forma de X. Félix sentiu arrepios percorrendo suas costas, fazendo-o acreditar que cada centímetro de seu corpo estava sendo inspecionado pelos olhos dela. Uma fração de segundo depois, a sensação desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Félix não virou a cabeça, apenas continuou seguindo Lady Esfinge. Depois que eles desapareceram fora da linha de visão de Dalília, ela estreitou os olhos com uma expressão severa. Ele realmente conseguiu os olhos do mestre. Um humano que recebe tal presente é uma blasfêmia em muitos níveis. Ela derramou um pouco de chá preto em sua xícara e desejou: espero que ele acabe morrendo nesses experimentos ou o mestre se canse dele rapidamente. Infelizmente para a anciã Dalília, ela só podia guardar esses pensamentos prejudiciais para si mesma, pois sabia que não era possível machucar Félix enquanto Lady Esfinge estivesse interessada nele. Lady Esfinge não deveria ser nem um pouco provocada. Como sua aluna mais antiga, ninguém era mais claro sobre esse assunto do que ela. Enquanto isso, Lady Esfinge e Félix desciam uma longa escadaria bem iluminada que levava ao subsolo. No caminho para cá, Félix encontrou muitos servos e guardas que pareciam um pouco chatos e sem vida, como robôs. Quando ele perguntou a Lady Esfinge sobre isso, ela respondeu que todos os servos do castelo eram feitos de areia e receberam informações que poderiam ajudá-los a cumprir seus deveres de maneira eficaz. Assim como ela fez com os guardiões.
A única diferença é que alguns deles receberam informações para serem chefes, enquanto outros receberam informações que lhes permitiram jardinagem como profissionais. Todos eles foram criados de forma realista com uma habilidade chamada criação de areia, fazendo Félix se sentir um pouco desanimado por não ter desbloqueado. Não que isso importasse agora, já que Félix logo substituiria a linhagem de Lady Esfinge pela de Thor, e ele perderia todas as suas habilidades de areia. Afinal, ele já havia decidido gravar The Truth Eyes***. Foi uma escolha óbvia. Neste momento, eles já haviam descido por mais de 2 minutos, mas ainda não havia sinais de chegar ao fundo. Félix não estava reclamando, pois teve tempo suficiente para responder algumas de suas perguntas. Não e não, Lady Esfinge respondeu sem rodeios, sem se preocupar em lhe dar uma explicação. Antes que Félix pudesse mudar para outra pergunta, Lady Esfinge levantou a mão enquanto parava no meio da escada. Félix também parou e espiou com sua visão infravermelha as paredes de pedra cinzenta, querendo ver se havia algum tipo de porta escondida. Pena que ele não encontrou nada. Quando ele viu que Lady Esfinge havia trazido um pergaminho desgastado com inscrições estranhas, ele se concentrou novamente nela. Lady Esfinge colocou o pergaminho na frente do rosto e começou a lê-lo suavemente. 2 segundos depois, ela fechou o pergaminho e esperou em silêncio. Félix fez o mesmo. Ruoshi. Um momento depois, uma leve brisa passou por eles vindo da frente. No entanto, esta não foi a parte mais estranha, mas a materialização de uma porta escura que não tinha maçaneta. Lady Esfinge não se cansou de entreter a perplexidade de Félix, pois simplesmente colocou a mão no centro da porta e empurrou-a suavemente. A porta rangeu enquanto se abria lentamente sozinha. No momento em que foi totalmente aberta, uma luz brilhante escapou do outro lado, fazendo Félix estreitar um pouco os olhos. Mas logo, eles saltaram das órbitas em uma cena inacreditável que ninguém ousaria imaginar. Até mesmo Asna e o Jormungand ficaram um pouco chocados com isso. Quem poderia culpá-los? A porta levava a uma enorme pirâmide dourada construída em um terreno flutuante no meio do nada. Não havia céu, nem estrelas, nem lua, apenas pura escuridão entregando a pirâmide brilhante. Sim, Lady Esfinge disse casualmente, este é um dos que eu assumi o controle. Eles são perfeitos para meus laboratórios, já que estão separados de tudo. Esta é a primeira vez que ouço ou vejo algo assim. Félix perguntou com um tom preocupado, há oxigênio lá dentro? Parece ainda mais sombrio que o espaço. Naturalmente, tornei o ambiente habitável para todas as raças. Lady Esfinge lançou um olhar de soslaio destinado a idiotas e disse, como vou realizar meus experimentos com eles se não conseguem respirar? Isso parece promissor, Félix disse com uma risada vazia. Vamos. Não querendo continuar conversando, Lady Esfinge seguiu em frente em um ritmo normal. Enquanto isso, Félix colocou um pé dentro, sentindo o chão primeiro. Ele parecia alguém sentindo o frio da água da piscina. Se apresse. Lady Esfinge correu para ele de longe. Ao ouvir isso, Félix respirou fundo e pulou pela porta. No instante em que ele fez isso, a porta foi fechada e desapareceu depois, fazendo Félix engolir um bocado. Rainha, você pode me dizer minhas coordenadas? Félix perguntou enquanto caminhava com uma expressão alarmada em direção à pirâmide. Infelizmente, ninguém lhe respondeu. Quando ele ligou pela 4ª vez, Lady Esfinge o informou, não se preocupe em ligar para ela. Sua conexão com ela foi desconectada no instante em que você entrou nesta dimensão. Na verdade, Félix percebeu que o sinal de seu bracelete, que sempre tinha 5 linhas, havia se transformado em uma marca, X que ele nunca viu antes em todos os anos em que possuía um bracelete AP. Félix passou por muitas aventuras em sua vida anterior, explorando partes do universo com seus companheiros de clã. No entanto, o sinal nunca caiu em uma linha. Espere, isso não significa que não posso ficar aqui por mais de 2 horas. Félix comentou em voz alta enquanto corria em direção à Lady Esfinge. Quando ele chegou ao lado dela, ele continuou,
estar desconectado da rainha é o mesmo que tirar minha pulseira. Se eu não conectar em 2 horas, a rainha presumiria que estou tentando escapar das amarras dos meus contratos. Especialmente aqueles que dizem respeito a ela ser uma carrasca. Félix sabia que deveria evitar isso a todo custo se não quisesse que a força-tarefa da Aliança, especializada no assunto, o caçasse. Eles não foram feitos de humanos, mas de múltiplas raças que nasceram para localizar e eliminar seus alvos o mais rápido possível. Relaxar. Lady Esfinge acenou com a mão de maneira despreocupada e mencionou: só preciso de 1 hora com você para fazer alguns testes e criar uma cópia perfeita do seu corpo. Entendo. Espera o quê? Félix ficou surpreso com o plano dela, pois sempre esperava passar dias amarrado a uma cama metálica fria enquanto Lady Esfinge fazia experiências em seu corpo entorpecido. Não seja estranho. Lady Sphinx revirou os olhos para ele depois de ler seus pensamentos e disse: só preciso de uma cópia perfeita sua para executar as primeiras simulações. Quando eu criar um método plausível para tornar possível hospedar múltiplas manipulações elementares, irei usá-lo em seu verdadeiro corpo. Graças a Deus, Félix não conseguiu nem expressar o quanto ficou feliz ao ouvir isso. Durante toda a jornada, sua imaginação correu solta por ser torturado e que a dor seria intolerável. Mas parecia que ele estava pensando demais. Oh, você vai sentir dor, tudo bem. Lady Esfinge sorriu calorosamente enquanto abria o portão dourado da pirâmide. Isso simplesmente não vai te matar. Depois de dizer isso, Lady Esfinge entrou na pirâmide, deixando o atordoado Félix para trás. Mas logo ele se recuperou depois de ouvir os passos ecoantes de Lady Esfinge enquanto ela caminhava cada vez mais fundo em um longo corredor escuro. Espere por mim. Preocupado com a possibilidade de a pirâmide ter uma armadilha explosiva, como uma espécie de estrutura antiga, Félix preparou-se e correu atrás dela. Quando ele chegou ao lado dela, ela já havia entrado em uma sala ampla e iluminada que parecia um laboratório de cientistas malucos. Nas laterais, havia tanques de vidro em forma de cilindro cheios de matéria azul espessa ou escura. Dentro deles, havia várias criaturas de aparência estranha que pareciam ainda estar vivas. Havia também 3 mesas metálicas prateadas limpas que foram ocupadas por um vampiro, uma criatura parecida com um panda e um humano. Todos eles estavam amarrados e tinham hematomas escuros no corpo, causando arrepios na espinha de Félix. No entanto, seu medo desapareceu com um estalar de dedos de Lady Esfinge, pois todos se transformaram em um monte de areia. Seja rápido e deite-se em uma mesa. Lady Esfinge estalou o dedo e toda a sua aparência foi transformada em sua versão original de gato peludo humanoide, mas sem asas. Ela usava um roupão branco e óculos, fazendo Félix se sentir como se estivesse nas mãos de um médico. Ele honestamente não sabia por que ela usava óculos quando sua visão era provavelmente a melhor de todo o universo. Mas vendo o quão impaciente ela estava, Félix não a incomodou com isso e perguntou: tosse, devo tirar a roupa. Fim do capítulo. Capítulo 447 Bebendo a poção relâmpago. Sim, Lady Esfinge respondeu sem rodeios enquanto seus olhos mudavam. Havia outra pupila triangular vermelha acima da pupila triangular dourada, marcando o uso do elemento de 2ª classe. Visão quântica. Sem um pingo de vergonha, Félix ficou nu em 2 segundos, ficando apenas de cueca. Então, ele se deitou na superfície fria da mesa em linha reta. Lady Esfinge se aproximou de Félix e não fez nada além de olhá-lo de perto. Ela começou pela cabeça e terminou quando chegou aos pés dele. Tudo bem, tudo feito. Lady Esfinge tirou os óculos e informou: copiei tudo sobre você até o último átomo. Félix ficou bastante curioso quando ouviu isso. Antes que ele pudesse perguntar, Lady Esfinge estendeu a palma da mão em direção a outra mesa e outra versão de Félix foi criada. A semelhança entre eles era impecável. Ancião, minha cópia tem a mesma tolerância à dor que eu? Félix perguntou enquanto estava sentado à mesa. Félix duvidava que isso fosse possível, já que a tolerância à dor e coisas do tipo eram mais uma questão de mentalidade. Eu não me importo com a tolerância à dor.
Lady Sphinx esclareceu, as primeiras simulações e experimentos são sempre mortais. Mesmo que você tenha 10 vezes mais tolerância à dor, ainda assim morrerá de choque. Félix não queria imaginar isso nem discutir com ela sobre sua validade. Mas ele ainda tinha que fazer uma pergunta que sempre o incomodava. Ancião, você não acha que os experimentos na UVR são 100 vezes mais eficientes? Resultados mais claros. Félix sabia que a maioria dos laboratórios foram construídos na UVR devido a dezenas de benefícios que a realidade nunca poderia proporcionar. Mencionando alguns: materiais infinitos, ambientes controláveis, sem germes, sentidos controláveis, etc. Se fosse necessário mencionar uma desvantagem, seria a necessidade de os pesquisadores possuírem um material na vida real e digitalizá-lo. Só então a rainha seria capaz de recriar uma cópia perfeita e deixá-los experimentar. Mas aos olhos de Félix isso não era realmente um problema para Lady Esfinge. Então, ele ficou bastante perplexo com as travessuras dela. Ele honestamente começou a acreditar que ela poderia ser antiquada e tudo isso é apenas uma questão de preferência. Ao ouvir seus pensamentos, Lady Esfinge balançou a cabeça. Você não sabe de nada, garoto. O que você quer dizer com o ancião? Confuso, Félix arqueou as sobrancelhas enquanto olhava para ela. Droga, estou ainda mais curioso agora. Félix vestiu as calças com uma expressão irritada. Ela não confia na privacidade da UVR ou algo assim. Antes que Félix pudesse mergulhar mais fundo em outras suposições, seus olhos se fixaram em 6 poções que haviam sido transmitidas ao lado dele. Cada um parecia mais único e deslumbrante que o outro. Félix ficou animado instantaneamente ao saber que essas eram as poções prometidas. Esta é a poção relâmpago. Lady Esfinge segurava uma garrafa de vidro esférica cheia de um conteúdo esbranquiçado e escuro que ficava preto de tempos em tempos. Você pode beber isso agora, pois os efeitos são quase instantâneos, sem problemas. Lady Esfinge jogou a garrafa no colo dele, fazendo Félix pegá-la nervosamente, quase deixando-a cair no processo. Esta poção custou pelo menos 45 bilhões de SC. Isso só se estivesse no mercado a granel. Vou beber uma poção de 45 bilhões de SC. Félix abriu a tampa com delicadeza e aproximou o nariz do buraco da garrafa, querendo sentir seu aroma. Infelizmente, o cheiro era tão nojento que ele vomitou um pouco na boca. Ele rapidamente fechou a maldita tampa com força e a manteve longe do rosto. Vendo a reação dele, Lady Esfinge franziu as sobrancelhas e disse: é melhor você não vomitar quando beber. Não vou preparar outro. Não cabia a ele controlar seus reflexos de vômito após ser agredido. Eu posso fazer isso. Félix abriu a tampa do rosto e planejou: só preciso beber de um só gole. Depois de respirar fundo, Félix fechou os olhos com força e engoliu verdadeiramente aquela matéria obscura de uma só vez. No momento em que seus reflexos de vômito foram ativados, Félix fechou a boca com as mãos enquanto seus olhos estavam esbugalhados, quase lacrimejando um pouco. Não se atreva a vomitar no meu laboratório. Lady Esfinge avisou-o severamente. Os olhos de Félix ficaram um pouco marejados e vermelhos, mas ele ainda engoliu tudo em sua boca, fazendo-as desconectar a conexão entre eles, já que a visão era nojenta demais até para ela. Coffee, coffee. No final, Félix começou a tossir, mas felizmente tudo já havia sido consumido. Assim como Lady Esfinge mencionou, ele não sentiu nada depois. Se não fosse pelo gosto nojento e persistente, ele teria duvidado que tivesse bebido uma poção. Obrigado, velho. Félix demonstrou seu agradecimento curvando a cabeça respeitosamente. Lady Esfinge acenou com a mão com desdém e informou: essas outras 5 poções exigem uma sequência cuidadosa de bebida. Lady Esfinge pegou um frasco quadrado e disse: esta é a poção de aprimoramento de neurônios. Ela irá ajudá-lo a melhorar seus neurônios, tornando a transmissão de informações para outras células nervosas, musculares ou glandulares muito mais rápida do que o cérebro médio. Félix ficou bastante chocado com o som disso, pois sabia que esta poção não iria apenas torná-lo mais inteligente e rápido, mas literalmente mais rápido.
Isso porque afetaria seus reflexos e velocidade de reação, tornando seus sentidos de batalha ainda melhores. Quanto custa esta poção? Félix perguntou com os olhos brilhando intensamente. Você é pobre demais para saber. Lady Sphinx interrompeu sua excitação ali mesmo e continuou com a próxima poção. Esta é a infame poção de memória fotográfica. Você já sabe o que ela faz. Quero que você beba um dia depois de beber a poção de enhancente de neurônios. Félix anotou cuidadosamente a sequência, pois parecia que não terminaria bem para ele se a ignorasse. Assim, quando Lady Esfinge mencionou as garrafas restantes, toda a sequência foi memorizada. Ela lançou-lhe um olhar de advertência: não perca se não quiser perder seus membros. Félix acenou com a cabeça enquanto transmitia tudo em seu cartão espacial, exceto o pergaminho. Ele abriu e inclinou a cabeça confuso depois de ver as inscrições estranhas. Então, como faço para usar isso? Félix perguntou. Não se preocupe, vou ler para você quando tentar alcançar o local do portão espacial. Lady Esfinge disse. Sabendo o que ela queria dizer, Félix acenou com a cabeça e sorriu também para o pergaminho. Então, ele perguntou educadamente: que quarto devo ocupar no castelo? Você pode passar 1 ou 2 dias aqui até terminar de beber todas as poções e entrar no segundo estágio de reposição. Lady Esfinge mencionou, mas depois disso, Dalília irá levá-lo para a academia onde você irá morar. Félix ergueu uma sobrancelha e perguntou: você não quer que eu fique perto de você se algo acontecer em seus experimentos? Não seja estúpido. Lady Esfinge disse, levarei meses até conseguir criar um caminho plausível para fazer seu corpo hospedar outra manipulação elementar. Esse é o objetivo final, não tornar seu corpo mais resistente. Aspas. Eu vejo. Ela não iria parar até fazer acontecer. Agora deixe-me trabalhar em paz. Lady Esfinge o enxotou enquanto caminhava em direção à sua cópia nua e perfeita. Ao ver que ela havia despido a cueca de sua cópia enquanto segurava uma faca semelhante a um surgente na mão, Félix imediatamente saiu correndo da sala com as mãos segurando firmemente sua virilha. Ele não tinha ideia do que ela iria fazer com o pequeno Félix de sua cópia e não tinha intenção de ficar para descobrir. Aguente firme F1. Leve um para o time. Aterrorizado, Félix torceu ruidosamente por sua cópia enquanto corria para fora da pirâmide, indo em direção à porta. Ao ouvir isso, Lady Sphinx riu levemente enquanto começava a trabalhar na cópia cortando um pedaço de pele da cintura. Então, ela colocou-o sobre um pedaço de vidro e começou a observá-lo de perto, inspecionando os genes. Meus genes estão dominando os genes dele extensivamente devido a este sistema de linhagem. Lady Esfinge murmurou, os humanos são realmente dependentes demais da força emprestada. Mas este sistema é perfeito para o pequeno ladrão devido às suas chances de sorte. Vamos ver qual sistema de cultivo vai se fundir bem com seu corpo. Lady Esfinge mostrou um sorriso puro e estalou o dedo, criando mais 2 cópias de raças diferentes. Um corpo pertencia a um vampiro e outro a um lobisomem. Vamos começar com esses 2. Fim do capítulo. Capítulo 448 As mutações de Thor. 10 minutos depois, Félix foi levado para uma sala no topo de uma das torres do castelo por um criado. Não era o melhor quarto do mundo, mas tinha tudo o que ele precisava. No momento em que se sentiu confortável, ele se despiu e sentou-se no chão frio de madeira. Ele exibiu a garrafa de Thor que estava cheia com 51% de sua essência coletada e a colocou ao lado dele. Ele então transmitiu o restante dos materiais de integração e começou a praticar exercícios respiratórios para remover toda a tensão e nervosismo. Ele já havia decidido se integrar primeiro e depois beber aquelas poções para melhorar o cérebro, pois estava preocupado que elas afetassem negativamente sua integração. Afinal, ele provavelmente precisaria de algum período para se adaptar às melhorias cerebrais e isso o faria atrasar sua integração por 1 ou 2 semanas por questões de segurança. Por isso, era muito melhor acabar com isso primeiro. Quanto você está pedindo?
Asna perguntou preguiçosamente. 11% desta vez. Félix respondeu enquanto desenhava exatamente essa quantia em sua agulha. Anteriormente, quando ele substituiu a linhagem de Jormungand pela lei de Sphinx, ele havia usado 10%, já que esse era o seu limite. Esses 10% lhe deram 3 mutações: cabelo, olhos e cauda. Agora, ele queria aumentá-lo em 1%, pois acreditava que conseguiria e também teria uma chance melhor de obter outras mutações úteis. Assim como na primeira vez, todas as mutações de sua esfinge seriam substituídas, incluindo sua cauda. Olhando para ele, balançando para a esquerda e para a direita de brincadeira, Félix acariciou-o gentilmente e disse: sentirei sua falta. Não posso nem ter um momento com meu rabo. Félix resmungou enquanto aproximava a agulha do coração. Depois de respirar fundo novamente, Félix tirou um cinto de couro e colocou-o entre os dentes. Depois, injetou tudo de uma vez e em seguida bebeu outras poções para a integração. Asna, Jormungand e até Lady Esfinge, todos focados em Félix, que esperava pacientemente que a dor começasse. 1 minuto depois, o coração de Félix bateu forte uma vez antes que uma agonia inimaginável tomasse conta de uma só vez, atacando todo o ser de Félix. Mesmo assim, apenas ruídos abafados escapavam de seus lábios cerrados, fazendo Asna jogar um monte de pipoca na frente enquanto vaiava. Félix não pensava em nada além da dor infernal que o fazia querer cavar a própria pele e destruir todo o seu sistema nervoso. No entanto, não importa o quão difícil tenha sido ou quão injetados seus olhos pareciam, Félix prevaleceu durante toda a duração, durando 15 minutos completos sem precisar da ajuda de Asna para não desmaiar. Ao contrário da primeira vez, o corpo inteiro de Félix estava totalmente ensanguentado, tornando impossível ver quais foram as mutações que ele recebeu. A única coisa notável foi o desaparecimento de sua cauda. Félix ficou deitado nesta maldita piscina por mais de 2 horas até que Lady Esfinge decidiu ser gentil e enviar alguns servos para cuidar dele. Eles o pegaram e o fizeram beber algumas poções avançadas de rejuvenescimento com força até que seu corpo não ficasse frágil e ferido. Depois, levaram-no ao banheiro e o limparam completamente. Depois, eles o deixaram deitado em uma banheira de hidromassagem com a cabeça fora da água. Alguns minutos depois, as pálpebras de Félix começaram a tremer ligeiramente. A bela adormecida finalmente acordou. Asna riu enquanto estava sentada junto com Lady Sphinx e o Jormungand. Ambos riram ao ouvir isso. Bela adormecida? Félix murmurou enquanto esfregava as pálpebras. Quanto tempo eu dormi? Como entrei em uma banheira de hidromassagem? Ao ouvir isso, Félix agradeceu a Lady Esfinge pela ajuda, pois entendeu que todos os servos eram mais como botes controlados por ela. Então, ele se levantou da banheira de hidromassagem, sentindo-se mais revigorado do que nunca. Porém, ao tentar esticar os braços, acabou se deparando com um grande espelho que foi colocado em frente à banheira. No momento em que viu sua nova aparência, entendeu a piada de Asna. Acontece que seu cabelo foi transformado em 2 metades. A metade direita parecia branca como creme, enquanto a metade esquerda estava escura como a noite. Era longo, sedoso e úmido. Se ele fizesse um corte de cabelo estilo porquinho, ele realmente se pareceria com uma princesa. Quanto ao rosto dele, bem, permaneceu o mesmo, já que seus olhos não sofreram mutação desta vez. No entanto, ele percebeu que a pupila havia mudado para branca em vez de dourada. Mas Félix ignorou todo o resto, pois no momento em que concentrou sua atenção em sua pele pálida, percebeu que havia pequenos buracos nela. Isso o assustou um pouco, já que eles apareceram quando seus poros acabaram de se expandir. Agitado, Félix pulou para fora da banheira de hidromassagem e arrastou consigo seus longos cabelos até o espelho. Quando ele viu seu reflexo de perto e tocou aqueles buracos, seus batimentos cardíacos começaram a aumentar em agitação. Que diabos é essa mutação?
Félix poderia compreender o esquema de cores do cabelo de alguma forma, já que Jormungand havia mostrado a ele como Thor aparecia em sua forma humanoide antes, mas ele nunca esperou obter essa mutação. A pior parte, não era apenas seu rosto, mas todo o seu corpo estava cheio daqueles pequenos buracos. Não há necessidade de surtar. O Jormungand o confortou com uma risada. Você teve sorte com a característica evolutiva da espécie Avishans. Não, acredito que você conseguiu ainda melhor, já que obteve essa característica do próprio Thor e não apenas de um avião aleatório. Ao ouvir isso, o coração de Félix deu um pulo, pois ele entendeu que o Jormungand não elogiaria uma característica evolutiva a menos que fosse realmente digna de sua atenção. Isso o deixou curioso e também feliz em descobrir o que isso faz. Ele não precisou perguntar como Jormungand o informou. Não sei se o castelo da Esfinge usa eletricidade ou outras formas de energia, mas tente encontrar uma tomada em seu quarto e toque nela. Félix ergueu a cabeça e olhou para os cristais de luz no teto. Esses cristais podem ser alimentados pela luz solar por apenas um dia, mas duram pelo menos um mês. Tanto faz, posso testar no centro de medição. A alegria de Félix diminuiu um pouco, mas ele não estava mais assustado com a mutação. Porém, ele obviamente não gostava que aqueles pequenos buracos aparecessem, pois sabia que qualquer pessoa que pudesse ampliar sua pele seria capaz de vê-los. Como eles são uma mutação, posso escondê-los fisicamente, fechando-os ou algo assim, se adaptado para usá-los. Ele raciocinou. Ele estava bastante confiante em sua conclusão, pois quando viu Thor, ele não tinha esses buracos. Agora que ele lidou de alguma forma com essa mutação desconhecida, a atenção de Félix foi trazida de volta para seus longos cabelos brancos e pretos. Por estar molhado, ele não sabia exatamente se era ondulado, cacheado, fofo ou liso. Ele não queria descobrir enquanto tinha 3 metros de comprimento. Por isso, ele rapidamente empunhou uma tesoura e cortou o cabelo rapidamente. Quando ele secou, ficou satisfeito ao descobrir que não ficava nada mal com um corte de cabelo curto. Depois de admirá-lo por alguns segundos, Félix mudou seu foco para seus olhos que não haviam sofrido mutação além da cor da pupila que combinava bem com seu cabelo. Ele sorriu agradavelmente com a notícia, embora parecesse que desta vez recebeu apenas 2 mutações e uma delas era inútil. Isso vai me poupar da dor de recuperar a mutação durante o processo de gravação. Félix sabia que no momento em que ele gravou The Truth Eyes em sua linhagem 1% humana, os novos olhos mutantes teriam sido substituídos mais uma vez pelos olhos da Esfinge. Isso causaria outra rodada de dor, mas desta vez os olhos permaneceriam permanentemente. Essa é uma das razões pelas quais ninguém se preocupa em gravar uma habilidade antes de um estágio de substituição. Foi possível obter os aprimoramentos de gravação antes de realmente reproduzir a linhagem de alguém, mas foi uma jogada tola que ninguém recomenda. Afinal, e se alguém gravasse uma habilidade relacionada aos olhos antes da substituição, fazendo com que o olho mantivesse sua mutação para sempre quando sua próxima mutação ocular fosse 10 vezes melhor? Como era permanente, toda a esperança de obter uma mutação ocular melhor desapareceu. No caso de Félix, The Truth Eyes foi certamente um dos melhores olhos de todo o universo. É por isso que Félix não hesitou em fazer seu pedido à Lady Esfinge. Ancião, você pode me ajudar a gravá-lo, por favor? É melhor você confessar que os tem. Lady Esfinge avisou-o com um dedo antes de estalá-lo. Está feito, ela informou. Ancião muito apreciado. Encantado, Félix tocou os olhos que o picaram por uma fração de segundo antes de voltar ao normal. Embora já tivesse visto isso antes com o processo de gravação de Jormungand, ele ainda ficou surpreso com o quão instantâneo foi. Se não fosse pela sensação de força adicional, capacidade energética aprimorada e todos esses aprimoramentos de gravação, ele nem acreditaria que isso aconteceu. Vamos testar tudo de uma vez. Félix disse enquanto saía do banheiro de seu quarto. Quando chegou à cama king size, deitou-se nela vestindo apenas shorts. Ele fechou os olhos e se conectou. Embora ainda não tenha desbloqueado nenhuma habilidade baseada em relâmpagos,
Félix ainda estava ansioso para ver o quão forte ele ficaria depois que seu corpo recebesse outra rodada de aprimoramento. Como era do primogenitor, ele ainda não tinha certeza se seria o mesmo de antes ou aumentaria devido ao seu corpo estar muito mais forte do que da última vez. Fim do capítulo. Capítulo 449 Testando a característica evolutiva do avião. Meia hora depois, Félix terminou de testar os aprimoramentos de gravação. Acontece que seu palpite estava correto, pois as melhorias não eram as mesmas da última vez. Primeiro, ele agora era capaz de dar um soco que carregava 7.100 bf. Isso representa um aumento de impressionantes 3.000 bf, ao contrário da última vez, quando ele recebeu apenas um aumento de 2.000 bf. Quanto às defesas mentais, ele foi capaz de sobreviver contra uma habilidade mental de pico do 4º estágio agora. Embora a 5ª etapa ainda fosse demais para ele. Por último, para suas energias e suas capacidades, elas foram duplicadas mais uma vez, permitindo a Félix mais liberdade para aumentar seu consumo de energia. Todas essas melhorias fantásticas fizeram Félix acreditar que talvez após cada estágio, as melhorias continuariam dobrando, já que seu corpo ficaria cada vez mais forte para lidar com isso. Ele esperava que fosse assim, já que mesmo com essas melhorias, ele ainda não tinha certeza sobre suas chances de vencer os jogos universais de supremacia individual. Vamos testar essa mutação agora, Félix disse ansiosamente enquanto tocava os buracos na palma da mão. Ele já havia feito uma pesquisa de 5 minutos sobre os Avishans e essa característica evolutiva. Com base nas informações da rede, esses buracos foram chamados de absorvedores de raios. Foram eles que permitiram que a espécie Avishans vivesse em tempestades sem asas e consumisse nuvens. Ele estava parado no meio da sala que já havia sido modificada para testes físicos. Mas quando olhou para o teto, descobriu que nuvens escuras começavam a surgir. Eles não estavam nada pacíficos, pois os relâmpagos e os ruídos estrondosos engolfaram a sala inteira. Você está pronto? A IA perguntou. Sim, espere. A excitação de Félix diminuiu um pouco depois de lembrar que ele não tinha resistência a raios. Ele entendeu que sem isso ele poderia ser morto imediatamente pelo ataque. Ele não tinha certeza se aqueles absorvedores de raios iriam protegê-lo contra raios, já que não foi mencionado na rede. Ai, me dê imunidade relâmpago. Félix solicitou. Ele não queria correr nenhum risco com um raio. Ele preferiu testar a resistência dos para-raios em uma tomada de baixa tensão. Está pronto? A IA perguntou novamente. Félix respirou fundo e assentiu levemente com a cabeça. Félix não teve nem um milésimo de segundo para terminar seu aceno antes que um flash de luz cegasse seus olhos enquanto o barulho do trovão ressoava em seu tímpano. Antes que ele pudesse perceber o que aconteceu, tudo voltou ao normal, como se ele não tivesse sido atingido por um raio grosso que poderia matar um elefante instantaneamente. SZZZLZLZLZ. Mas as cargas brancas emitidas pelo seu corpo diziam o contrário. Qualquer um que o visse exclamaria em choque, pois Félix havia parado de parecer um humano, mas sim uma tocha acesa. Seu cabelo branco e preto bagunçado não escapou de enrijecer como pontas em sua cabeça, assim como o resto dos pelos de seu corpo. PFFFF. Você parece um personagem de desenho animado assustado. Asna riu muito no momento em que verificou Félix. Pelo menos você não tinha uma barba espessa e cabelo comprido como aquele idiota do Thor. O Jormungand riu. Cada vez que ele se envolve em um raio, ele se transforma em um porco-espinho pontiagudo. Lady Esfinge riu baixinho depois de se lembrar de tal cena. SZLZLZL. Percebendo que a intensidade do raio não era tão forte como quando foi atingido, Félix parou de se preocupar com sua aparência e aproximou as palmas das mãos. Isso resultou na criação de uma tempestade de raios conectando as palmas das mãos. Como ele tinha imunidade contra raios, Félix só sentia cócegas nas palmas das mãos. E agora? Félix se perguntou, como vou controlá-los ou canalizá-los? Caramba, posso controlá-los?
Félix duvidou da validade disso, já que os Avishans eram conhecidos por simplesmente absorver os raios para mantê-los sempre voando a uma velocidade assustadora. No entanto, não disse nada sobre eles canalizá-lo para atacar ou se defender. Você está certo. O Jormungand interveio. Avishans não podem controlar sua característica evolutiva, mas Thor foi capaz. Ele o transformou em uma arma letal que fez dele um dos primogenitores mais irritantes contra os quais lutar. Pelo menos antes de conseguir atingir o pico do terceiro estágio de manipulação elementar. Como assim? Félix perguntou com um olhar intrigado. Se nem mesmo Rock consegue pegá-lo, como poderíamos? O Jormungand disse com um tom desesperado, ele era realmente um pé no saco de se lutar contra ele. Parecia que o Jormungand havia lutado em suas batalhas anteriores contra Thor, ao contrário da última que acabou com a morte dos dois. Isso apenas enfatizou ainda mais o quão difícil era matar um primogenitor e se Jormungand e Thor não decidissem se suicidar de maneira épica, a batalha teria terminado de forma diferente. Hehe, mal posso esperar para ser um pé no saco para os outros também. Félix sorriu amplamente. Embora parecesse difícil se transformar em um raio, ele não planejava focar nisso por enquanto. Ele ainda precisava de pequenos passos para aprender a canalizar, absorver e também conter. Esse é o passo mais importante, pois se ele não conseguisse conter o raio absorvido, ele continuaria sendo liberado continuamente até se esgotar. Exatamente como o que ele estava experimentando agora, pois o número de cargas foi reduzido enquanto seu cabelo começava a perder a rigidez. Pela história de Jormungand, Félix percebeu que Thor era capaz de contê-lo, ao contrário dos Avishans. SZZSZLZ. Alguns segundos depois, o corpo de Félix voltou ao normal depois que todos os raios absorvidos foram gastos em nada. Em vez de tentar novamente, Félix sentou-se no chão e começou a refletir sobre o método para conter os raios. Ele entendeu que, enquanto não aprendesse, o potencial de sua característica evolutiva seria duramente destruído. Bem, se eu me considerasse uma garrafa, isso significava que esses buracos permitem que os raios entrem e saiam. Félix ponderou, isso significa que a maneira mais óbvia de conter a iluminação é fechar esses buracos imediatamente após a absorção. Isso foi bastante problemático para Félix, pois quando ele entrou na sala de medição, a primeira coisa que fez foi ordenar que os buracos fossem fechados. Infelizmente, ele não recebeu absolutamente nenhuma resposta, como se estivesse ordenando que seus poros fechassem. Isso era naturalmente impossível de ser controlado pela consciência humana. Mas como Thor foi capaz de fazer isso, ele sabia que era possível. Ancião. Não sei. Justo. Félix tossiu e voltou ao brainstorming depois que sua tentativa de solicitar a ajuda de Jormungand falhou. Talvez esteja relacionado ao tempo? Se eu continuasse a usá-los repetidamente, talvez conseguisse fechá-los. Félix encolheu os ombros e se levantou, só há uma maneira de descobrir. Ai, me ataque de novo. Rachadura. ... Algumas horas depois, Félix terminou seus experimentos de mutação em alto astral. Embora não tenha conseguido fechá-los, ele aprendeu muito sobre sua mutação. Primeiro, a energia do raio não poderia ser absorvida pela característica. Apenas raios e eletricidade eram absorvíveis. Em segundo lugar, havia um limite para a quantidade de raios que Félix poderia absorver de uma só vez. Se ele ultrapassasse isso, seu corpo implodiria por dentro. A visão não era bonita quando aconteceu. Para evitar que isso acontecesse na vida real, Félix pediu à rainha que medisse o limite e o avisasse caso alguma vez se aproximasse dele. Ela simplesmente mediu a voltagem do corpo de Félix antes de ele explodir novamente. Foi um sacrifício digno, pois agora ele sabia que o seu limite era de 7,4 milhões de volts. Comparado aos corpos dos plebeus que não suportavam nem 100 V+, isso tornava Félix mais parecido com um deus do relâmpago. Mas, honestamente, foi apenas devido à sua falsa imunidade a raios em jogo. Sem isso, ele teria sido frito instantaneamente com um único raio.
Félix entendeu que ele poderia ser imune ao efeito do raio, mas a energia que ele carrega ainda era suficiente para matá-lo se ele ultrapassasse esse limite. Mas ele não estava muito preocupado com isso, já que havia recebido pelo menos 20 raios naturais antes de alcançá-lo. Essas duas descobertas levaram apenas 20 minutos do seu tempo. O último experimento foi o motivo pelo qual ele ficou horas no centro de medição. Foi relacionado à sua velocidade que aumentou tanto, Félix sentiu como se sempre fosse uma tartaruga antes. Velocidade subsônica, 340 metros por segundo. Ele estava se movendo tão rápido devido aos raios absorvidos. Para testá-lo extensivamente, Félix modificou a sala como uma pista circular e correu repetidamente até perder o fôlego. Infelizmente, ele geralmente fica sem energia em apenas um minuto. Isso pode não parecer ruim, mas Félix entendeu que ele não seria capaz de contar com nuvens de tempestade reais todas as vezes em suas lutas. Em vez disso, ele absorveria principalmente a iluminação liberada de suas habilidades. Isso significava que ele provavelmente teria de 20 a 30 segundos de combustível se decidisse ser generoso. Mesmo assim, Félix estava mais do que satisfeito com sua mutação e entendeu que a velocidade não era sua única aplicação. Ele ainda precisa gastar horas e horas até revelar seu verdadeiro potencial. Mas isso fica para depois. Félix já tinha jogado o suficiente e era hora de beber aquelas poções que melhoram a inteligência. Fim do capítulo. Capítulo 450 Aumentando sua inteligência. Com base na sequência de Lady Esfinge, Félix precisaria de 5 dias para beber todos eles sem afetar negativamente seu cérebro. Sem mais delongas, Félix transmitiu a poção de aprimoramento de neurônios e bebeu de um só gole, sem intenção de saborear seu sabor, já que seu cheiro também não era tão bom. Ele não sabia se Lady Esfinge nunca se importava com o sabor ou se aquelas poções eram para serem nojentas assim, ao contrário da poção elementar. Os segundos se passaram e nada havia acontecido com Félix ainda. Sua cabeça parecia normal e seus sentidos eram os mesmos de sempre. Ancião, a poção precisa de alguns minutos para seu efeito funcionar ou era para ser assim? Félix perguntou. Félix poderia entender que ele não sentiria nada ao beber a poção relâmpago, mas por esta que supostamente iria aumentar a velocidade de seus neurônios. Ele sabia que era impossível acontecer sem sentir alguma coisa. Lady Sphinx parou de ler seu livro para dar uma olhada em sua condição. Em vez de responder, ela sorriu encantadoramente e contou regressivamente: 5, 4, 3, 2. A cada número, o nervosismo de Félix aumentava 10 vezes à medida que o suor começava a se formar em sua testa, temendo que outra onda de dor o atingisse, na contagem de 0. No entanto, quando Lady Esfinge chegou lá, nada aconteceu com Félix, fazendo-o duvidar se Lady Esfinge estava fazendo uma piada com ele. Porém, assim como queria suspirar de alívio, ele sentiu como se o mundo estivesse girando por uma fração de segundo antes de tudo escurecer. Sua testa bateu no chão de madeira e seu corpo, ele desmaiou instantaneamente. Isso foi o que Asna e o Jormungand presumiram até perceberem que o coração dele não estava mais batendo. Aspas. Sem palavras e francamente um pouco preocupados, Asna e o Jormungand viraram suas cabeças para Lady Esfinge, que estava relaxando em um sofá com um livro na mão. Ao vê-los olhando para ela assim, ela acenou com a mão de maneira despreocupada e disse: "Não é nada grave. Apenas um derrame cerebral. Relaxar." Lady Esfinge disse calmamente depois de perceber que a preocupação deles havia se intensificado: "Ele vai acordar porque nada aconteceu nos próximos segundos." "Eu desmaiei?" ele perguntou suavemente enquanto irradiava uma poção de rejuvenescimento. Honesta como sempre, Asna informou-o com uma expressão de alívio: "Nada demais, você apenas teve um derrame cerebral e um ataque cardíaco ao mesmo tempo, resultando em sua morte por 8 segundos. "Acho que desmaiei", Félix murmurou enquanto bebia a poção de rejuvenescimento. Ele ignorou completamente as afirmações de Asna.
Idiota, estou falando a verdade. Asna o amaldiçoou depois de perceber que ela não significava nada para Félix. Claro que você é. Félix massediou as têmporas enquanto se levantava. Quando a dor passou, ele percebeu que, bem, não houve diferença perceptível. Fazia sentido, já que ele não estava sobrecarregando seu cérebro com pensamentos difíceis. Acho que um teste de QI resolverá o problema. Em vez de incomodar Lady Esfinge novamente, Félix simplesmente pediu à rainha que projetasse um teste de QI com grande dificuldade, destinado a todos. É um teste de inteligência, algo com que nascemos. Não foi um teste de conhecimento, que representa o que aprendemos através da nossa educação ou experiência de vida. As regras do teste apareceram primeiro no holograma, fazendo Félix ler rapidamente já que ele não fazia esse teste há anos. Você está prestes a resolver 40 exercícios, questões visuais que aumentam gradualmente de dificuldade. A duração do teste é de 5 minutos. A rainha supervisionará qualquer tentativa de trapaça. Aperte Start quando se sentir pronto. Na vida anterior de Félix, ele pegou quando tinha 30 anos e marcou 20 pontos que se traduzem em ele responder errado 20 perguntas ou não ter tempo nem de respondê-las. Essa pontuação resultou nele com um QI de 112, que mal estava perto de estar acima da média. Todas essas perguntas, exercícios visuais desafiam não apenas o conhecimento de uma pessoa, mas também a inteligência e a velocidade em identificar o problema necessário e resolvê-lo. Na maioria das vezes, até uma criança poderia resolver esses problemas. No entanto, a essência do teste foi a capacidade de identificar os requisitos para resolver as questões. Quanto mais rápido ele fizesse isso, mais questões ele conseguiria resolver, o que o ajudaria a terminar o teste antes que o cronômetro acabe. É por isso que, no momento em que o teste começou, Félix notou uma enorme melhoria na forma como abordava essas questões, pois nunca demorava mais de meio segundo para perceber o que precisava fazer e a escolha correta que precisava escolher. Meio segundo. Em algumas questões, ele mal olha para elas antes de resolvê-las e pressiona próximo. Ele não conseguia explicar o sentimento, mas começou a acreditar que não havia um único problema que ele não conseguisse resolver. Ao ouvir seus pensamentos idiotas, Lady Esfinge apenas revirou os olhos e voltou a ler seu livro. Enquanto isso, Félix não perdeu o foco nem por uma fração de segundo, fazendo-o terminar um teste de 5 minutos em menos de 20 segundos. A rainha informou Félix dos resultados imediatamente após a conclusão do teste, fazendo com que Asna risse e zombasse de seus resultados. Imagine beber uma poção de inteligência e ainda assim não conseguir responder a 5 perguntas. Ela disse com um tom ridículo. Despreocupado, Félix verificou as perguntas falsas e percebeu que todas elas eram baseadas no conhecimento. Era compreensível, já que havia perguntas misturadas sobre raças, sistemas de cultivo, plataforma SG, etc. Era impossível para Félix saber tudo como os outros. Essas poucas perguntas foram adicionadas para tornar quase impossível obter nota máxima e ser rotulado como um estranho prodígio. Se alguém realmente respondeu a elas, então ele realmente merece o título. Consequentemente, isso não afetou em nada a felicidade de Félix por conseguir um aprimoramento tão grande em sua inteligência. Amanhã, quando eu beber a memória fotográfica, poderei fechar esse buraco de conhecimento lendo tudo o que minhas mãos pousarem. Félix disse com um tom ansioso. É melhor você começar relendo aqueles livros sobre preparação de poções. Lady Esfinge aconselhou, a poção ajudaria você a se lembrar de qualquer coisa que você fez depois de consumi-la. No entanto, sua memória ainda permaneceria uma merda para suas memórias antigas. Vai fazer. Félix concordou imediatamente. Ele entendeu que esses presentes poderiam ser bons demais e todos matariam por eles, mas ele precisava trabalhar duro na academia para cumprir sua parte no trato. Ele estava emergindo como um dos 3 melhores pontuadores de cada semestre. Deus sabe o quão difícil seria alcançá-lo. Porém, ele se sentiu um pouco confiante com essas melhorias. Não fique.
Lady Sphinx estourou sua bolha. Bruxas sábias também são capazes de inventar essas poções. Elas podem não ser boas o suficiente para inventar poções que dão efeito permanente, mas essas poções ainda eram boas o suficiente para que seus alunos se destacassem acima dos demais na academia. Droga, isso não significa que minhas vantagens acabaram. Félix engoliu em seco depois de ouvir isso. Ele percebeu que era muito pior do que ele disse, já que aquelas bruxas tiveram anos e anos para ler sobre livros sobre preparação de poções antes mesmo de entrar na academia. Ele não sabia quantos alunos tiveram a sorte de beber aquelas poções e sinceramente esperava que nenhum deles estivesse no primeiro semestre. Não sei sobre o resto, mas a aluna mais nova de Dalília, Lara, bebeu 3 poções e acabou de se matricular na academia no mês passado. Infelizmente, Lady Esfinge parecia estar de bom humor enquanto ele destruía seus desejos no momento em que ela os ouvia. Isso não pode acontecer. Félix levantou-se apressadamente e perguntou: Ancião, quero ir para a academia agora. Cada segundo que ele não estava na aula, Lara e o resto dos abusadores de poções estavam na frente dele. Ele não tinha intenção de descobrir o que aconteceria com ele se não cumprisse sua promessa. Você tem a identificação UVR de Dalília. Lady Sphinx compartilhou. Basta enviar uma mensagem para ela e ela cuidará disso. Ao ouvir isso, Félix imediatamente enviou uma mensagem curta e educada. Surpreendentemente, ele recebeu uma resposta instantaneamente, implicando que ela enviaria alguém para buscá-lo em meia hora. Meia hora. Félix fechou os olhos e pensou: é melhor ver se posso utilizar o 2ND Class, em mente, a visão quântica agora. 10 minutos depois, Félix saiu da UVR com uma expressão sombria sob as risadas zombeteiras de Asna. Os testes não foram como esperado, pois sua energia mental foi totalmente consumida em menos de 2 minutos durante o uso da visão quântica. A parte triste é que ele não conseguia ir além do mundo microscópico como Lady Esfinge lhe demonstrara. Tudo isso foi causado por sua capacidade de energia mental inútil que não conseguia alimentar essa visão. Sempre que ele tenta se forçar, ele acaba desmaiando ou tem a cabeça explodida. Como vou preparar poções com apenas 2 minutos para trabalhar por dia? Félix franziu as sobrancelhas. Posso treinar o quanto quiser na UVR sem me preocupar, mas na vida real, eu seria a piada do ano se aquelas bruxas soubessem disso. Félix já se considerava um estranho na academia. Mas agora, ele nem seria levado a sério. Fim do capítulo. A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses, nesta como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora. Preferiam agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até o fim.